Quinta-feira, 8 de agosto de 2024. Bom dia, gente amiga. Que o Espírito Santo nos oriente. O tema de hoje é: cuidado com o fermento dos fariseus. O versículo para memorizar encontra-se em Marcos capítulo 8, a partir do versículo 11 até 13, que assim diz: E saíram os fariseus, e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe um sinal do céu, para o tentarem. E, suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E, deixando-os, tornou a entrar no barco, e foi para o outro lado. Que atitude dos fariseus decepcionou Jesus? Por que Jesus não mostrou seu poder para convencer aquelas pessoas? Essa questão nos leva ao final de Marcos 3, em que Jesus falou sobre o pecado contra o Espírito Santo. Se os ouvidos e os olhos estiverem fechados, milagres e sinais do céu não serão capazes de convencer, mas seriam descartados como tudo o que aconteceu antes. Mesmo os milagres não são suficientes para convencer os incrédulos obstinados. Leia também Marcos 8, a partir do versículo 14 até 21. Do que os discípulos haviam se esquecido, e que verdade Jesus destacou? Jesus aproveitou a oportunidade para alertar os discípulos contra o fermento dos fariseus e de Herodes. Marcos 8, versículo 15. Ou seja, os ensinos deles. Mateus 16, versículo 12. Mas os discípulos entenderam mal e pensaram que Jesus estivesse falando sobre comprar o pão físico. Como geralmente acontecia quando os discípulos não entendiam alguma coisa, Jesus lhes deu instruções. O Senhor lhes fez uma série de perguntas, sendo as primeiras questões retóricas, expressando o seu desapontamento por eles não terem compreendido sua missão. Essas palavras de Jesus lembram o que ele disse em Marcos 4, versículos 10 a 12, sobre pessoas de fora que não entendem. Suas palavras fortes tinham como objetivo despertar os discípulos de sua letargia espiritual. Em Marcos capítulo 8, versículos 19 e 20, Jesus fez perguntas simples sobre quantos cestos de pedaços de pão eles tinham recolhido depois que ele alimentou os 5.000, Marcos 6 versículo 30 a 44 e os 4.000, Marcos 8, versículo 1 a 10. Essas perguntas tinham o objetivo de ilustrar que eles já deveriam ter entendido que a limitação de recursos não era barreira para Jesus. Sua última pergunta também é retórica, quando ele questionou em Marcos 8, 21. Vocês ainda não compreendem? Jesus indignou-se porque os discípulos tinham tido grandes experiências com ele. Pois, já tinham visto e vivenciado muitos milagres de Jesus. Querido irmão, pense em como manter o coração e a mente abertos à realidade do amor de Deus. Pense também nas evidências da atuação de Deus e não o contrário como muitas vezes acontece nas pessoas. Pois, parece ser mais fácil duvidar do que acreditar. Fique com Deus e que o Espírito Santo nos ilumine a mente. Amém.